México com a missão especial de entrevistar o Chaves. E aí, Frias? Cheguei. Chegou, né? Foi boa a viagem? Foi boa, foi ótimo, foi excelente. E o momento maior, marcante, evidentemente, foi a entrevista com o Chaves. Foi a entrevista com o Chaves. Você fez dezenas de matérias lá, né? 1000 matérias é exagero. Mas o Chaves... Eu morri de inveja, confesso. Quando eu vi a foto do Frias, assim, abraçadinho com o Roberto Bolanhos, eu falei, ai, gente, queria tanto ter ido, que inveja mesmo. Mas é uma foto lá, a foto aí, para guardar para sempre, porque ele é um ídolo de verdade. E ele foi de uma simpatia, sabe? Simplicidade, não é aquele ataque de estrelismo, não, né? Essa foi a grande expectativa, né? Porque foi uma semana de negociação. Uma semana de negociação? A matéria já estava marcada, a entrevista confirmada, mas a gente ficou naquela expectativa, até na hora de entrar na Televisa. Pô, vai que ele é uma grande porque estrela. Porque ele marcou lá na Televisa, dentro da no escritório dele, no escritório dele, na produção. E a gente ficou naquela expectativa, vá que chegue lá e ele deu uma dor de barriga, sei lá, esteja com um dia ruim, cansado. Porque ele é um mito no México. Não só no México, nos países da América Latina, de língua espanhola, passam em vários lugares. E a gente ficou naquela expectativa, mas não é nada disso. Chegou na boa, de uma simpatia, pontual. De uma simplicidade, já estava nos aguardando. Já tá, chegou antes. Chegou antes lá, estava nos aguardando. Legal. Conversamos por mais de uma hora. Mais de uma hora? Porque é aquela coisa, o repórter é assim, né, Sônia? Quando você consegue ir esticando, você vai esticando, né? Não é todo dia que você vai estar com o Chaves, não é? Vai estar com o Roberto Bolanhos. Porque ele não dá entrevistas, é a coisa mais difícil. Olha, para a televisão brasileira, essa é a segunda. Primeiro ele deu para o Gugu, isso lá nos anos 80, né? Uma entrevista antiga, Bessa, quando o Chaves começou a fazer sucesso no Brasil. Depois, nunca mais. Nos últimos 15 anos, nunca mais, né? Agora foi com você. Agora, o que a gente ficou mais impressionado, exatamente com a simplicidade dele, e dele não ter ideia do sucesso que ele faz aqui no Brasil. Não tinha a menor ideia. Nós que passamos para ele, que na verdade o Chaves... A cara dele é muito boa. Ele tem um quê de Moacir Franco também, né? É verdade. Se botasse o boné, ficava a mesma coisa. É que não tinha o boné lá, viu, na hora, senão nós teríamos conseguido até isso. Porque ele não tinha ideia do sucesso que ele fazia. Que na verdade o SBT, né? Nós que trabalhamos já sabemos muito bem disso, né, Sônia? Que o SBT tem uma arma. Não está dando ibope a programação, não. Coloca o Chaves, coloca o Chapolin. Ele já engoliu muita gente. Engoliu, né? E a gente contou isso para ele. E ele ficou surpreendido. feliz. E agora na Televisa acontece a mesma coisa. Depois de 8 anos, a Televisa coloca novamente. 3 horários no ar. 3 horários. Nobre, 8 da agora noite, é muito gostoso que nós assistimos lá, né? Enquanto momentos que nós tínhamos tempo. O Chaves, né? O Chavos, o X-Pirito. Falando em espanhol, né? Os personagens, aliás, os atores falando com sua própria voz. Frias, porque ele vai falar em espanhol, a gente não vai dublar nada. Se por acaso tiver alguma coisa difícil de entender, a gente vai traduzindo em cima para vocês, direitinho, porque a gente tentou evitar dublagem nem pensar. E legenda também, que você perde a atenção do que ele vai falando. E dá para entender direitinho, mesmo porque tem momentos que você repete em português aquilo que ele falou. Vai com calma que você vai entender direitinho. Só o prazer de ouvir ele falando, né, com a própria voz dele, na língua dele, é muito legal. Vamos ver agora, Frias? Vamos lá. E quantas vezes você já viu essa matéria? Nenhuma. Foi só na hora que eu gravei com ele, foi aquela emoção, que foi realmente uma emoção muito grande pra gente, que eu falei pra ele antes de começar a matéria. Vamos chamar então, vamos lá. Nós estamos na Cidade do México, exatamente em frente onde fica a Televisa, que é a televisão mexicana, onde são produzidas as famosas novelas mexicanas. Vejam que o prédio é grandioso, são praticamente 2 quarteirões. Nós vamos mostrando para vocês. Do lado de lá tem uma fila enorme, a gente não sabe quem são aquelas pessoas, mas pessoas que vão entrar talvez para fazer figuração ou para assistir programas que são feitos aqui também na Televisa. O trânsito aqui na Cidade do México é terrível, dá para vocês perceberem. Olha aqui, terrível, muitos fusquinhas são usados como táxi aqui. Mas o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pro lado de lá, atravessar essa avenida aqui por cima da rampa, vamos do lado de lá para ver mais de perto essa linha de produção aqui da Televisa, que além de produzir as novelas que são exportadas para de dezenas de países, para mais de 30 países, principalmente aqueles de língua latina. Até em Miami, as novelas do México são exibidas. Vamos atravessar para lá.
Bom, nós vamos atravessando agora essa passarela aqui, que fica por cima dessa avenida, para chegar do outro lado, onde tem uma fila de pessoas aqui. Tem que ter cuidado para atravessar a rua. Vamos ver o que essas pessoas estão fazendo aqui. Se são pessoas que vêm assistir aos programas que são produzidos aqui na Televisa. Olha, Jorge, mostra do lado de lá, vê se dá para mostrar antes que a gente atravesse a rua. Aqui é um dos portões onde as pessoas entram, são alguns figurantes talvez. Vamos conversar com as pessoas. Vem, Jorge, vem. Vamos tentar conversar com as pessoas que estão aqui na fila. O que você está fazendo acá? Es para 100 mexicanos, dijeron. Sim, vem fazer o quê? Assistir o programa? Asistir al programa. Qual programa? De 100 mexicanos, dijeron. E é bom passar ao vivo aqui, não? Son grabados. Son grabados. Vem sempre? No, yo es la primera vez que vengo. Primera vez. ¿Y las novelas? ¿Le gustan las novelas? Claro que sí me gustan las novelas. No las veo todas porque pues tendría que ser en el televisor, ¿no? Para ver assistir novela, olha quanta gente, a fila vai andar. E você, o que veio fazer aqui? Assistir um programa? Veio assistir o programa? Não quer falar? O que haces acá? Estoy esperando para entrar a un programa que se llama 100 Mexicanos Dijeron. Assistir ao programa? Sí. Bom, essas pessoas realmente vêm assistir o programa, vão fazer parte aí do auditório, são programas aqui que são gravados. Daqui do lado de fora, dá pra gente ver um pouco, olha, esse corredor que tem aqui, é onde ficam os estúdios de gravação, né? São os estúdios. Para vocês terem uma ideia, são 16 estúdios onde são gravadas as novelas e são gravados os programas também que são exibidos aqui na Cidade do México. As novelas mexicanas são famosas, elas são exportadas para dezenas de cidades do todo mundo, principalmente os países de língua latino-americana, né? Língua espanhola. No Brasil passa, mas as novelas são dubladas. Até em Miami, as novelas aqui mexicanas são exibidas. E as pessoas vão entrando e a movimentação aqui é intensa. Jorge vai mostrar mais um pouco daqui, olha. Nas laterais ficam os estúdios grandiosos, são muitas pessoas passando. E na verdade o que a gente está fazendo aqui, bom, nós viemos até aqui para tentar falar com o Chaves, que aqui é o Chavo, ele é conhecido como Chavo, é o Chapolin Colorado. Nós vamos tentar entrar aqui na Televisa e conversar com o Chavo. Será que nós vamos conseguir? É mais uma aventura que nós vamos enfrentar aqui na Cidade do México, já aqui na Televisa. Bem, Sônia, olha, o que parecia impossível está acontecendo agora. Nós já estamos aqui dentro da Televisa, no escritório do Roberto Bolanhos. Para quem não sabe, no Brasil, o nosso Chaves, aqui o X-Pirito. Olha ele aqui, gente, olha que beleza. Vou pedir que você se levante, por favor. Já quero trazer um abraço. Não tem problema. Um abraço de todos os brasileiros, nossos niños, nossos hijos, porque você é muito querido em Brasil. Então vou dar um abraço nele aqui em nome de todo o povo brasileiro. Graças pela alegria que ele sempre passou pra gente e continua passando, né? Quando vai ao Brasil? Conheces o Brasil? La orilla, el filo en Foz de Iguazú, nada más. Sí. Bueno, dormí 2 noches ahí y yo había ido a Paraguay. ¿Cómo se llama la ciudad? Ya le cambiaron el nombre a la ciudad. Era de Paraguay, que era... ¿Asunción? No, la que está ahí... Ciudad del Este. Es, Ciudad del Este, pero antes era el nombre del presidente que había habido. Sí. Y fui a Foz de Iguazú. Me fascinó, me encantó, es un paraíso terrenal. Conocí algo maravilloso. La presa de Itaipú, pero la conocí unos días antes de que la volvieran a llenar de agua. O sea, pasé por abajo de la presa. As cataratas do Iguaçu, né? Ele esteve na Cataratas do Iguaçu, foi muito pouco, muito poquito. Sí, quiero conocer desde luego Sao Paulo y Río y todo lo que pueda. Tienes que voltar. ¿Le gusta carnaval? No. No, mas futebol sí. Es mucha agitación, mucho ruido. Yo soy calmado, tranquilo. Tranquilo. La verdad, el
Pero no es porque sea el de Brasil, ninguno. De aquí en México, tampoco. Mas le gusta futebol, gosta de futebol. Y eso me encanta, eso es mi gran diversión. Ver fútbol, yo lo jugué un poco, pero verlo es mi gran diversión. Sim, jogou um pouco. Lá em Brasil chama-se perna de pau. Quem não joga muito bem aqui, como chama? Como llama? Ah, quién sabe, porque yo sí juego muy bien. Yo sí juego muy. No, yo jugué bien. Mi problema era el poco peso, 50 kilos. No, la estatura no, porque Maradona es de mi estatura. Pero el peso sí era malo. Pero jugaba bien. Hablas alguna cosa en portugués? Bueno, me aprendí 2 o 3 cositas, como el Chapulín Colorado. Los dichos o refranes que decía mezclando uno con otro. A ver si lo recuerdo. Sí. Eu disse o velho famoso ditado: a sorte da feia amanhece mais cedo. Não. Não por muito madrugar, a bonita deseja. Não. A bonita não deseja madrugar muito cedo. E a feia tem mais sorte desde que amanhece. Bueno. Afortunadamente no es nada serio, un pequeño chichón y ya, Chapulín. Oye, te juro que no lo hice con la intención de lastimar. No, claro, ya lo dice el viejo y conocido refrán. De buenas intenciones los caballos de allí mismo. No, espérame. A los toros del Jaral está lleno el infierno. No, tampoco. El infierno está lleno de toros y caballos. Y sobre todo de los caballos que me hacen perder en el hipódromo, porque ahora es que... No, espérame. El infierno debía estar lleno de toreros y de jinetes, que son los culpables de... ¿Cómo? Bueno, la idea es esa. No entendí nada. Yo tampoco. Como surgiu o Chaves, né? Como começou a escrever Los Chaves? Tenía yo que hacer algo porque se me había ido un actor que tenía otro papel fijo y había yo escrito una cosa para un niño pobre, pero sin continuidad. Pero me había sobrado material. Entonces, para salir del paso, usé ese material que me quedaba, construí otro y gustó mucho y me volvió a sobrar material. Repetí esto 3 veces y entonces yo había hecho casi todo con Ramón Valdés. Entonces añadí a la Chilindrina, yo le puse el nombre al chavo que en México, en español es Chavo, y en portugués Chaves. ¿Es Chaves o Chávez? Chaves. Chaves. Y fui añadiendo personajes poco a poco, Doña Florinda, Kiko, el profesor Gilafales, el señor Barriga, luego su hijo Ñoño, Godínez en la escuela, la Popis, y Esperava que fosse esse sucesso todo? Poderia imaginar que fosse este sucesso mundial? No, que no me imaginaba, no. Jamás me pasó por aquí. Yo tenía pues ilusión de que gustara, pero yo pensé que se quedaría aquí en México. Y afortunadamente no. Sí salió y qué bueno. Em quantos países tienes ideia que passa Los Chavos? Ha cambiado, han aumentado y han disminuido, pero ha pasado en 30 e tantos. 30 e pouco. Olha, ele está dizendo que o Chaves passa em aproximadamente 30 e poucos países, que vai e volta os episódios, ele não dá nem para ter ideia disso. Agora, tem uma história curiosa que a gente leu aqui numa revista, é de que o Chapulín Colorado, ele fez para ser exibido uma vez só. Eu quero saber um pouco dessa história. Chapulín Colorado, como foi criado?
Bueno, igual, guardando una proporción, sí, como en español el libro básico del idioma es el Quijote, o Quijote de la Mancha, que escribió Cervantes, cuando había un exceso de novelas de caballería por todo el mundo. En nuestro tiempo ha habido un exceso de pseudohéroes, Batman, Superman, Hombre Aranha, Hombre, não sei que, todo isso. Ele está dizendo que havia um excesso, né, de muito super-herói americano, Batman, Homem-Aranha, Superman, e aí... E eu queria ser um héroe latinoamericano, que fuera un ser humano, es muy importante. Esto quería decir que no es todopoderoso, no es fuerte, que tiene miedo, que eso es importantísimo. Fracote. Sí, porque si Superman no tiene miedo, pues puede hacer lo que quiera y es súper fuerte. El Chapulín Colorado era un ser... Le gustan las mujeres, también es muy importante, porque es que Batman no se le veía muchas veces. Batman y Robin. Y Superman con... No, Batman con Robin. Y Superman tampoco... Bueno, no sé, pero el Chapulín Colorado sí. Respeto todas las tendencias de cada quien, ¿eh? Sí. Pero definía yo al Chapulín. Y hacerlo un héroe auténtico. ¿Por qué héroe auténtico? Porque el valor radica en vencer el miedo, no encarecer de miedo, sino vencer el miedo, superarlo. Y el Chapulín Colorado era miedosísimo, pero se sobreponía y se enfrentaba al problema. Ese es un héroe. Y el martelo, ¿no? Martelo. Que no mata, que no hace daño, etcétera, ¿no? ¿Y cómo surgió? ¿No contaban con mi astucia? Pues no puedo recordarlo. Lo puse la primera vez que apareció en la televisión. Y yo lo puse pues como una frase del diálogo. ¿Cómo habla? Mira, no contaban con mi astucia. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Ay! ¡Sálvese quien pueda! Pensaste que sería fácil de dominar, ¿verdad? Pero el que ríe al último ríe. No contaban con mi astucia. Chapulín Colorado. ¿Y el Chapulín? No sé. No contaban con mi astucia. Tem uma história também que eu vou perguntar para ele, de que quando ele foi fazer a roupa do Chapolin, só tinha um pano vermelho. Era a única roupa que tinha, o pano que tinha para fazer, então por isso ficou vermelho e se chama Chapolin Colorado. Só tinha uma roupa, la pantana, la tela roja, só tinha uma para hacer la roupa. Era una, pero es pobre, ¿no? Los latinoamericanos no tenemos dinero como los gringos para comprar muchos uniformes, ¿no?
era pobre, pero además el color no tenía ningún significado. Era lo único que había. Había rojo, blanco, negro y azul. Blanco en televisión causa muchos problemas, muchos reflejos. Negro es de luto, pues para los muertos. Azul, aunque se puede usar el color que uno quiera para discriminar en chroma key, pero aquí usamos mucho más el azul. Entonces nada más me quedó rojo. Y por eso le puse Chapulín Colorado, porque... Oye, Tá aí, gente, é olhar e dar risada mesmo, né? Na segunda parte da reportagem que vem aí, da entrevista que o Frias fez com o Roberto Bolanhos, com o Chaves, aí tem mais imagens do seriado Chaves, propriamente dito, que o próprio Roberto Bolanhos deu pra gente, deu pra nossa equipe, para que a gente exibisse durante a entrevista, do arquivo particular, do arquivo pessoal dele. Então vocês vão ver que não tá dublado, é todo no original, todo em espanhol mesmo, né, Frias? E é gostoso de ver, né? Muito gostoso. Mesmo. E ele fala que o Chapulín Colorado é um super-herói que ele criou para ser humano mesmo, sim, né? Um super-herói latino-americano, medroso, pobre, não tinha nem outro uniforme para trocar, era sempre o mesmo. E o mais engraçado, que ele diz que gosta de mulheres, né? Isso, botou o Batman e o Robin sob suspeita, realmente. Ele é incrível de fato, viu? Bom, nessa segunda parte que vem, aí ele já fala de saudade, né? Aí ele se emociona bastante quando ele fala dos atores que morreram, que participaram da série, ele se emociona bastante, viu? Tá certo. Ele fala de quem também? Ele fala da Dona Florinda. Ah, sim, né? Ele fala da Dona Florinda. Ele casou com a Dona Florinda. O nome dela é Florinda mesmo, viu? Florinda Meza, inclusive. Interessante mesmo, né, Sônia? É um momento em que ele se emociona quando fala. Sim. Porque, assim, quando a gente foi pro México fazer as matérias, a gente sabia que teríamos que falar com o Chaves. Um grande mito. Como foi com a Gabriela Spanik também, que fez a Usurpadora. Aliás, você fez ela fazer caipirinha. Foi uma farra na casa dela. Só um parênteses antes de falar pro Chaves. Que a Gabriela Spanik, o povo brasileiro não sabe, que fez a Usurpadora, é sucesso no mundo todo a novela. No mundo inteiro. Até no Japão. Ela já correu o mundo por conta dessa novela. Eu disse, bom, como é que vai ser para falar com a Gabriela Spanik? E ela nos recebe na casa dela, com uma simplicidade. Sim. E nos revela que adorou a caipirinha quando esteve no Brasil. A gente acabou fazendo caipirinha com ela, lá na casa, né? Então, foi muito bom. E por Chaves foi a mesma coisa, essa simplicidade dele. Ó, um detalhe para você aí que é fã do Chaves, que antes de começar eu falei para ele, olha Chaves, eu tenho uma filha de 15 anos e ela cresceu te vendo. Ai, e ele não tinha ideia disso, que gerações aqui cresceram no Brasil vendo Chaves, né? E ele é engenheiro, mas nunca exerceu a profissão. Ah, ele é engenheiro? Chaves é engenheiro. Ainda bem, né? Ainda bem, o que nós íamos perder, né? Ele começou trabalhando em publicidade aos 22 anos, escrevendo textos para televisão, e aí foi se encantando pela televisão, e é um grande escritor, muito respeitado no México, de teatro, espetáculos musicais, de novela. Ele é Chespirito, porque era um diminutivo de Shakespeare que eles usavam para ele, de tanto que ele escrevia. É o apelido dele. Por que fala Chespirito? É o Chaves em espanhol? Não, o Chaves é Chavo. Chespirito é o apelido do Roberto Bolanhos. Ele é pequenininho mesmo. É um Shakespearezinho, como se fosse tem assim, 1,60 m. Tem 1,60 m. Engordou mais de 10 quilos quilos nos últimos anos aí. E ele não gostava de usar ponto, viu? Sei. Ah, é? É, porque os atores mexicanos usam ponto, né? Eles não decoram nada. Não decoram, tem que trabalhar com ponto, e a Gabriela Spanik fala isso na matéria. Deve ser horrível, né? Trabalhar com ponto, para você fazer novela. Não dá para você ter aquela emoção toda forte. E ele não. E ele escrevia todo o Chaves, o Chapolin. Ele que escrevia, criou os personagens todos. Então, uma cabeça, né? Um crânio. Olha, ele vai falar sobre a morte dos companheiros. Sim. Essa revista mexicana diz claramente que a morte fez estragos no coração do Chaves e que ele não substituiu ninguém da equipe nunca. Quem foi, ele não colocou outros personagens nem outros atores no lugar. Então, daqui a pouquinho você vai saber daqui quem morreu, tá? Ele conta isso pro Sérgio Frias. Vamos conferir agora, Márcia? Podemos chamar? Então vamos lá, segunda parte da entrevista exclusiva com Roberto Gomes Bolanhos. Muitas cenas do seriado Chaves. Tudo que o Roberto Bolanhos deu de presente pra gente, tudo no original, sem dublagem. Confira.
Como surgiu o choro? Eu quero saber como é que surgiu aquele choro do Chaves, né? Pi, 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 pi. Como surgiu aquilo? Ele chorou. Pues así lloraba una de mis hijas cuando era chiquita. As filhas dele, né? Suas filhas choravam assim. Mi hija, sí. Y pues copiaba uno a todo mundo. Otra hija mía brincaba y me decía, papi, y luego, y vamos, y hacemos esto y el otro, y esos brinquitos se los copié a otra hija. Como é que é o choro? Repete um pouquinho o choro. Vi, vi, vi. Repita, isso outra vez. No, ya eso cobro. Pues. No me sale. Bom, eu quero saber agora do Roberto, que é o nosso Chaves, né? Como é que ele vê essa invasão de desenhos violentos na televisão, programas infantis onde os personagens usam armas, é muita briga, e o Chaves permanece aí já há tantos anos, né? Agradando a crianças, a adolescentes e os próprios adultos, permanece com humor simples, com humor sem maldade. Isso que eu quero saber disso agora, como é que ele vê isso, como é que ele interpreta essa situação. Bueno, yo creo que la bondad y los buenos sentimientos son universales y eternos, siempre han existido. Las excepciones, aunque ahora sean muchas, son los balazos, las armas, pero la gente sigue queriendo, emocionándose con la ternura, con la bondad, con la honestidad, con todo lo positivo. Entonces, es lógico que ese remanso de paz puede haber sido en algún momento el Chavo, aunque la intención era que se divirtiera la gente, que estuviera riéndose, pero sin hacer daño. Yo creo que el ser humano necesita divertirse igual que necesita comer, pero así como debe comer cosas que no le hagan daño, que no lo enfermen, también debe divertirse con cosas que no le hagan daño. Eso es muy, muy importante. Y yo fue lo que traté de hacer. Debo haberme equivocado más de una vez, pero no intencionalmente. Mi intención siempre fue que la gente pasara un buen rato sin sofrer daño. Eu vou perguntar, ele não, talvez ele não tenha essa informação, porque no Brasil nós sabemos disso, né? A emissora aqui, o SBT que transmite o Chaves, quando a audiência está baixa, coloca o Chaves e dá audiência. É impressionante isso. Sí, en México sucede, fue el último país donde repitieron los programas. En todo Centro, Sudamérica, el Caribe, se repetían, y aquí en México no. Fue el último país que empezó a repetir los programas, y ahora está 3 veces al día, de lunes a viernes, con un rating excelente. Los productores de otros programas dicen, quítenmelo de enfrente, quieren que lo quiten de enfrente, porque o les quita todo el rating o lo hace descender. Es un fenómeno que ha sido a nivel continental y a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Me encantó ahora oír que sucede lo mismo en Brasil, porque allí me faltaba información al respecto. A mesma audiência que ele tem no Brasil, o Chaves tem aqui no México. Tanto é que eu estou com a planilha da programação aqui da televisão, da Televisa, olha, passa 3 vezes na semana. O Chaves, o Chapolin Colorado, não é brincadeira, hein? 3 vezes por dia. Sim, passa 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, não é brincadeira. É porque é da Ibope, né, gente? Da Ibope. Casualmente, este es el rating. Y bueno, aquí está el Chapulín.
Chapulín Colorado. Passa às 15 horas. Aquí está El Chavo, Chaves, a las 18. às 18. ¿Y dónde está el otro? Aquí está otra vez. Ah, sim, outra vez ali. A las 20. Às 20. 15, 18 e 20. Horário nobre. Y lo curioso es esto, aquí a las 18 horas tiene un rating mayor que el programa humorístico nuevo del mismo canal. Le gana al programa humorístico nuevo del canal, que eso es muy difícil porque Canal 2 acapara la audiencia en todo México. E entonces, pues, me siento orgulhoso. Sim. Um fenômeno de audiência, a gente já sabe que o Chaves é no mundo todo. Você se considera um mito? Tiene muchos significados la palabra mito. Puede ser algo creado así, pero puede ser también mentira. La mitología viene de lo irreal. Soy un ser humano. Soy un hombre como cualquier otro. O Chaves, ele tem o Chaves, o Roberto Chaves, a gente se confunde, o personagem se confunde, não há nenhum problema, né? Ele tem uma história interessante que ele contou, que eu contava pra gente, que ele estava aqui fazendo uma novela e de repente tocou o telefone, telefonou. Quem ligou pra você? Do Brasil. Pelé, mi ídolo máximo, me habló y yo primero pensé que era una broma de los compañeros de la producción. Pero contesté el teléfono y sí era él. No pudimos hacer lo que él quería, pero me dio mucho gusto. Él quería hacer una película conmigo, pero quería hacerla con el Chavo. Y yo había trazado que nunca haría cine con el Chavo. El Chavo es para la televisión, para una pantalla de este tamaño, pero no para una pantallota. Mi cara en una pantallota, qué horrible, ¿no? Entonces yo no quería... Pero quedamos muy amigos y yo orgullosísimo y salí a contárselo a todo mundo. ¿Saben quién me habló? ¿Quién? Pelé. No es cierto, sí es cierto. ¿Y verdad que sí, Pelé? Brasil, o futebol do Brasil não anda muito bem, né? No, anoche aquí sucedió algo increíble. La noticia de que perdió con Ecuador. Esto nunca había sucedido. Era en Ecuador, pero de todas maneras, Brasil no perdía con nadie. Quase perdeu pro México. Bueno, empataron, quedaron 3-3. Estuvo a punto de ganar México. Y si eso, de todas maneras va a estar ahí presente en el Mundial, Brasil, pero hay que recuperar camino. Bom, o Chaves você não grava mais? Não grava mais o Chaves? No, ya no, desde hace muchos años dejé de grabarlo, aunque el programa seguía al aire. El programa terminó porque la empresa quitó todos los programas humorísticos de Canal 2, todos. Decidieron que harían únicamente telenovelas. Entonces salió el programa. Ahora ya rectificaron y ya volvieron a poner programas humorísticos, afortunadamente. Pero el Chavo lo dejé hacer a 7 años, 8, por ahí así. E o que você está fazendo hoje? Bueno, tuve una suerte enorme. Mucha gente pensó que si no hacía yo el Chavo y el Chapulín ya no podría hacer nada. Entonces puse una obra de teatro que escribí, que actué, que dirigí, ¿qué más? ¿Vendía yo dulces en la puerta? No, eso no es cierto. No, pero hice todo. Y esta obra he tenido la suerte de que ya rompió todos los récords de teatro en México. Esto es para adolescentes y adultos. La obra se llama 11 y 12, con números, escrita con números, no con letras. 11 y 12. ¿Qué quiere decir? Hay que verla. Pero la obra ya, el récord más singular, digamos, estuvo en un teatro, en el mismo teatro, en temporada de estreno, durante 7 años consecutivos. ¿Y la televisión? En la televisión me tengo que esperar, porque
porque estoy 3 veces a la semana. No puedo entrar 4 veces. Ya 3 veces son de locura para que la gente me quite, no sé. Y si hago otro más, pues no me van a soportar. Tengo ideas y tengo muchas cosas anotadas, pero no es el momento adecuado. Ni siquiera inmediatamente, tendré que esperar un poco después de que dejen de pasar las repeticiones para después entrar. Mientras tanto, está guardado. Olha, quem quiser realmente ver o Chaves tem que assistir, né, as repetições, porque o programa, o Chapolin, o Chaves não é mais gravado. E a gente tem uma gravura aqui muito bonita, olha, foi feita agora, recente, do grupo, depois a gente mostra, mas eu quero saber desse grupo aqui, quem já não está entre nós, quem morreu aqui? Murió Ramón Valdés. Hay otros 2 que no están. Senhor Madruga, senhor Madruga. Señor Madruga, sí. La bruja del 71, doña Clotilde, no está aquí. Ella también murió. Uno que entró después, Jaimito el cartero. El actor era Raúl Padilla. Mi hermano Horacio, que salía en la escuelita, él lo vieron, Godínez, era el niño que nada más sabía de deportes, lo demás no sabía nada. Ele também morreu, são 4. E os outros atores continuam atuando no México e pela América do Sul. Agora, o que muito pouca gente sabe é que o Chaves casou com a dona Florinda. Afortunadamente, sí. Estoy feliz. Es mi segundo matrimonio, pero llevo muchísimo tiempo. No hemos tenido hijos, todos los que tuve fueron del primero. Pero ya llevamos casi 24 años, Florinda y yo, que ya es un buen número de años. Y soy el hombre feliz. Creo que es una mujer, aparte de lo bonita, de lo que me enamoré de ella, de todo eso. E ela trabalha aqui? Con un talento, ¿perdón? Ela trabalha aqui, trabalha acá, cambiando. Sí, ahora está un poquito enferma y está descansando, pero sí también. Tiene un talento enorme, escribe, actúa, dirige, baila, canta. Canta también, que podría cantar la semana que entra con un ensayito, Madame Butterfly, con el papel principal. Canta ópera y todo, canta muy bien. Y bueno, la quiero mucho, se nota, ¿verdad? ¿Cuántos filhos? 6 hijos. 6. 5 mujeres y un hombre. Primero, 4 mujeres. Luego un hombre, Roberto, mi hijo, que está aquí trabajando, y luego otra más joven. ¿Y netos? 12. Los 12 mejores de todo el mundo. Para a gente encerrar, uma saudade. Uma saudade. Saudade, saludo. Da vida, do Chaves. Siente saudades. Saudade es una palabra preciosa, pero se me había ido. Es que no tiene traducción esa palabra, pero sé lo que significa. Sí, muita saudade. Sí, es que me emocioné ahora con la palabra, pero sí, todo. Yo soy un privilegiado. He recibido de Dios muchísimo más de lo que merecía. No tengo con qué agradecerlo. Y sí me provoca todo. Saudades de las bonitas, porque hay unas que no son bonitas también, sí, tristes, ¿no? No, sí. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo brasileiro, para as crianças que estão te assistindo e que te assistem agora, porque criança, adolescente, adulto, todo mundo te vê no Brasil. Uma mensagem para o povo brasileiro eu queria que você deixasse. Bueno, muito obrigado. A crianças con mayores, para todo mundo. Y al programa A Casa é Sua. A Casa é Sua. É nossa. É nossa. É nossa. É nuestra. Lo voy a decir en español. Muchas gracias. Y un beso a todo el mundo. Los quiero mucho. Perdóname, chavo.
Eso, 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 eso. Que lindo, gente. Emocionou, né? Essa mensagem que ele deixou pra gente. E ele ficou tão emocionado porque ele ficou agitado, né? Começou a falar de saudade. Lá na hora vocês se emocionaram também com ele? Sem dúvida, né? Porque foi uma emoção muito forte, que a gente não esperava que ele fosse emocionado do jeito, né, que ele ficou ali, né? Que ele falou dos atores que se foram, ele falou da sua vida, da sua relação com a dona Florinda, casada com ele, e pegou a todos nós de surpresa. A gente se emocionou aqui também, revendo, né? Porque o programa não é mais gravado já há mais de 7 anos, porque na ocasião a televisão achou que não deviam mais passar humorísticos. Felizmente voltou atrás. Sim. E não existe possibilidade dele voltar a gravar o Chaves, né? O Chapolin, tem que ver mesmo. A própria, ele mesmo, para fazer algum programa na televisão agora está difícil, os programas estão sendo repetidos, o Chaves, o Chapolin, ele tem que esperar um pouco, quer dizer, ele está restrito a fazer teatro, quer ir para o teatro. Isso toca fundo no coração, né? Porque ele sente saudades, ele queria voltar a fazer o que ele fazia. Chaves, aquela coisa toda. É lógico, então. Maravilha, valeu, viu?